Olá a todos, neste vídeo vamos aprender como configurar um questionário. Questionário, particularmente, eu acho que é um dos recursos, atividades mais interessantes do ABA, porque ele é o que vai dar menos trabalho para o docente, tanto na elaboração quanto na hora de correção, porque é o próprio ABA que vai fazer a correção. Aqui no nosso exemplo tem esse questionário, que eu crio um label falando que ele vai valer 4 pontos, o aluno terá 2 tentativas e a maior nota será considerada e ele vai ter 60 minutos para responder. E o prazo de fechamento dele é dia 3 de agosto, às 23 horas e 55 minutos. Como é de conhecimento, a gente tem que ativar a edição para poder manipular os recursos no ABA e a gente vem adicionar uma atividade ao recurso. E a gente seleciona um questionário, selecione adicionar. Depois de adicionado, ele aparece aqui na tela do curso e a gente pode manipulá-lo. Então a gente clica aqui em editar configurações para acessar as configurações deste questionário e o que vem com asterisco vermelho é obrigatório, como a gente já conhece, e os demais são campos opcionais. Então aqui está o nome do meu questionário, questionário avaliativo. Aqui eu coloco uma descrição sobre o que é esse questionário. Eu sempre deixo a caixinha marcada aqui para exibir a descrição na página inicial do curso. E conforme a gente tinha falado, a duração. A duração, então, quando eu abro o questionário, eu não dou a data inicial para ele. Eu sempre deixo ativo a todo momento. Então, ele vai ficar disponível até a data de encerrar o questionário. E tem um detalhe, quando o tempo expirar, ou seja, quando passar os 60 minutos que o aluno estava fazendo o questionário, o que acontece? Deixa aqui marcado, as tentativas abertas são enviadas automaticamente. Por quê? Porque se você não deixa marcado aqui assim, quando o aluno, por um acidente, se ele não concluir, vai ficar travado esse questionário. E aqui a gente agora define uma nota, a aprovação no caso. Eu não tenho uma nota para aprovação, porque o aluno, enfim, tanto faz a nota que ele tirar, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no caso que é a nota máxima, não tem problema. Layout, as questões, no caso, vai ser todas mostradas na mesma página. Comportamento da questão, eu vou misturar entre as questões, ou seja, questões de A, B, C, D, E, vai misturar entre elas. Opções de revisão. Eu estou sendo bonzinho nesse curso porque é um curso FIC, então o que acontece? Quando o aluno responde a primeira vez, já após a tentativa, já exibe todas as respostas que ele acertou ou errou. Então, na segunda tentativa, ele pode ajustar, né? No caso, ele pode ver o que ele errou e já marcar a alternativa correta na segunda tentativa. No caso, se você não quer dar essas opções para o seu aluno, você pode desmarcar todas essas questões aqui e deixar somente a última marcada. Porque somente depois que o prazo aqui em cima, que a gente estipulou, encerrar o questionário, é aí que vai aparecer para ele, no caso, as respostas corretas e toda a revisão daquelas alternativas. Aparência, se eu quiser adicionar uma imagem, a quantidade de casas decimais para este questionário, para a nota, né? Se eu quiser adicionar uma restrição extra na tentativa, por exemplo, colocar uma senha, enfim, esses detalhes a gente não mexe. O feedback geral, no caso, se o aluno tirar 100%, eu dou essa mensagem. Se ele tirar entre 60 e 100, ele recebe essa mensagem. E se ele tirar entre 0 e 59, ele recebe essa mensagem. Você pode picotar mais ainda essa porcentagem, adicionando mais campos. Fica tranquilo quanto a isso. Configurações comum de módulos a gente não mexe. Restringir acesso também é um recurso avançado. E como a gente tinha falado numa outra atividade, conclusão de atividade diz respeito ao aluno poder fazer aquele clique no checkbox se ele concluiu ou não a atividade. Particularmente eu gosto de deixar que a própria plataforma, o próprio AVA faça essa marcação. Então eu quero que quando ele visualizar esse questionário, já vai marcar que ele concluiu essa atividade. No caso, quando ele visualizar e quando ele receber uma nota. Então, a gente salva e mostra, porque aqui a gente criou apenas a estrutura inicial desse questionário. Então, o questionário está aqui. E aí você me pergunta, tá, e agora as questões? As questões, aí você vem em administração e clica aqui em editar o questionário. Ao invés de editar configurações, que é configurações gerais do questionário, você vai no caso
editar o questionário como um todo, ou seja, adicionar perguntas. E como que você faz? Você pode, então, no caso, clicar aqui, adicionar uma nova questão. E quando você adiciona uma nova questão, tem várias opções, múltipla escolha, verdadeiro ou falso, resposta curta, enfim. São vários tipos de questões que você pode adicionar e todas terão uma correção automática. No caso aqui eu já tenho duas questões, aliás, clicar aqui na chavinha para a gente editar. Eu tenho uma questão de associação. Como que funciona a questão de associação? Eu coloco uma assertiva e embaixo eu coloco o que é resposta. Assertiva, resposta. E assim vai. Vou cancelar porque eu não fiz nenhuma edição. E eu também tenho uma segunda aqui que é de múltipla escolha. Como que funciona a de múltipla escolha? A de múltipla escolha você coloca um texto da questão e depois você coloca as suas alternativas e aqui, se estiver correto, você coloca a nota 100%. Por exemplo, aqui eu tenho minha questão para analisar o algoritmo e aqui eu tenho minha alternativa A e a nota, e eu dou um feedback e, no caso aqui, a resposta correta, então a nota 100%. Se você quiser colocar mais de uma resposta, você pode colocar múltiplas respostas permitidas. Aí você poderia, por exemplo, aceitar duas respostas. Então, colocamos uma segunda questão. E além de criar as questões, você pode, por exemplo, reaproveitar questões que já estejam no seu AVA. Então, eu venho aqui no banco de questões e aqui tem um tanto de perguntas que já foram criadas. Então, eu posso pegar uma aqui, por exemplo, vou pegar essa, que é uma questão interessante. Por quê? Porque ela aqui é de autocompletar. E aí a questão veio para cá. E aqui está o valor dela, que ela vale 1,22. Só que o meu questionário vale 4 pontos, então eu tenho que ajustar para uma delas aqui, valer 1 ponto também, para não extrapolar o limite de notas. Depois que eu concluo, está prontinho aqui meu questionário, tem a opção aqui visualização prévia, que aí eu posso visualizar como ficou o meu questionário. E aqui está o meu questionário. Aí, por exemplo, vamos só simular aqui. O aluno vai ter exatamente esse detalhe aqui. Finalizar a tentativa, enviar tudo e terminar. Enviar tudo e terminar. Tá pronto. Esse é exatamente como o aluno vai ver. Ele já vai ter a nota que ele teve. No caso aqui valia 4 pontos, ele teve 1,67. E o que ele acertou e errou. Inclusive, aí depois ele pode terminar a revisão. Como ele tem duas tentativas, ele pode fazer a segunda tentativa. E é isso então. Concluímos então o nosso vídeo sobre questionários. Obrigado.